O Liberdade de Opinião no CNN Novo Dia é aquele nosso encontro de todas as terças e quintas, às 7h30 da manhã, com Hélio Beltrão e Alessandro Soares, para comentar os principais temas do dia. Esse é o compromisso da CNN Brasil com a pluralidade de ideias, que é uma das nossas marcas aqui do nosso jornalismo. E vamos então aos assuntos de hoje. A indicação de Jorge Messias ao STF, a crise pelo preço dos combustíveis e os conflitos internos no governo federal há poucos meses do início da eleição. E hoje, nesta quinta-feira, dia 2 de abril, eu começo com o nosso comentarista Hélio Beltrão. Hélio, um bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Liberdade de Opinião. Bom dia, Estevão, bom dia a todos. Hélio, o governo do presidente Lula enviou uma mensagem ao Senado Federal para oficializar a indicação de Jorge Messias para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. A escolha do advogado-geral da União para a vaga aberta com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso foi anunciada em novembro do ano passado. Mas, desde então, esperava-se que esse novo passo acontecesse. A escolha de Lula por Messias acabou desagradando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que defendia a escolha do ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Agora, o então AGU deve correr atrás de apoio antes da sabatina. Hélio, 4 meses depois, Messias deve ser aprovado para o STF? Estevão, o Messias não pode ser aprovado, porque ele é uma figura política, altamente ideológica. Se ele for nomeado, vai acabar prejudicando ainda mais o próprio Supremo, justamente nesse momento de grave crise reputacional. Vai ser tacar querosene no fogo. Hoje ainda é difícil prever os passos do Alcolumbre. Todo mundo sabe que ele ficou contrariado com a indicação do Messias e todo mundo se lembra que ele sentou em cima da sabatina do André Mendonça. E na época ele nem era presidente do Senado, ele era presidente da CCJ. Então, se ele quiser enrolar o Lula, ele vai dar um jeito. E ontem o Lula deu uma alfinetada nele. Ele falou que tem senador que pensa que é Deus. Só que a verdade é que tem gente que se acha Deus nos 3 poderes. Brasília, na verdade, é uma cidade politeísta. Mas voltando ao Messias, se o Alcolumbre botar o processo para andar, a questão principal, a meu ver, é o Senado fazer uma sabatina para valer. Porque as sabatinas, historicamente, são puro puxa-saquismo explícito. São vergonhosas. Nenhum senador puxa a capivara dos indicados e poucos fazem perguntas sérias. Poxa, até o Toffoli, que foi reprovado 2 vezes no concurso para a magistratura, passou na sabatina, é uma várzea aquilo. E um momento, Estevão, é crucial. Como eu falei, o Supremo vive a pior crise da sua história, com a reputação na sarjeta. E grande parte da população percebe o Supremo como o poder que mais se enrolou com o Master e com o Vorcaro. O inquérito secreto absurdo das fake news continua calando críticos por aí. Tudo isso é muito grave e o Senado não pode permitir que o Lula emplaque mais um ministro altamente ideológico, um ministro não técnico, como é o Messias. O aparelhamento do Supremo, Estevão, é uma das razões mais importantes para que o Brasil não reeleja o Lula, porque se isso acontecesse, além do Messias, ele indicaria mais 3 até 2030, para as vagas do Gilmar, do Fux e da Carmen Lúcia. Vocês conseguem imaginar o estrago disso? Então, Estevão, o momento é grave, o Senado tem uma responsabilidade gigante que é não lavar as mãos e barrar essa nomeação. Hélio, vamos falar agora sobre a crise do preço dos combustíveis, porque depois de muita negociação, 20 estados já confirmaram que vão aderir ao plano de subsídio ao diesel que foi proposto pelo governo federal. Essa medida divide a subvenção de R$ 1,20 ao diesel entre a União e os estados, 60 centavos para cada. Inicialmente, a proposta do governo pedia que o ICMS sobre o diesel importado fosse zerado em troca de uma compensação. Só que essa opção, no entanto, teve forte resistência dos governadores. Hélio, nesse contexto, o governo federal venceu a queda de braço com os estados? Estevão, em ano de eleição, até o melhor político fica populista.
Então, os governadores avaliaram que cai bem na campanha o argumento de que eles também ajudaram a segurar o preço do diesel e tal. Ou, pelo menos, eles não querem deixar esse argumento só para o governo federal. É um tema sensível para o eleitor. Mas tem que ver se o Congresso vai aprovar essas medidas, porque em ano eleitoral, imagino que essa seria a forma certa de contornar a legislação eleitoral que veda a manobra eleitoreira. E, claramente, isso é uma manobra, a gente sabe, eleitoreira, embora seja popular. Ontem o Lula disse que tem muito malandro se aproveitando da guerra e tal, e que vai ter que colocar alguém na cadeia por vender diesel acima do preço. É uma fala carregada de autoritarismo na linha do que o Maduro fez na Venezuela. E também não faz sentido nenhum, porque, como eu expliquei aqui outro dia, a Petrobras está sendo usada pelo governo para manter os preços congelados. Há um custo para a Petrobras de 10 bilhões de reais ao mês de prejuízo. Só que 30% do mercado depende do diesel importado. E como o diesel importado está com preço alto, né, equivalente a uns 10 reais na bomba, obviamente isso é consequência da guerra no Irã e a gente importa 30%, Estevão, do diesel importado. Então esse preço está alto e o resto do mundo está pagando esse preço também. Mas quem importa esse diesel, obviamente, não pode vender no preço Petrobras, que é uns 3 reais mais baixo que esses 10 reais ao mês do importado. Tem que vender no preço correspondente ao que pagou, provavelmente com alguma perda de margem. E são exatamente esses caras que estão importando esse diesel caro que o Lula está ameaçando prender. Ou vocês trabalham no prejuízo para me ajudar ou eu mando prender. Vocês entendem isso que está acontecendo? Então, qual a consequência dessa tratorada do Lula, né? No limite, vai causar desabastecimento de diesel. Ué, claro, porque se for para vender no prejuízo, o importador, o que ele faz? Ele para de importar e aí o dono do posto não tem produto para vender. 30% do mercado de diesel está atualmente sob esse risco. Essa tentativa populista de tentar evitar o inevitável tem um custo gigante. Primeiro para a Petrobras, depois para os acionistas da Petrobras, a classe média, e em terceiro lugar para as contas públicas também. É uma jogada irresponsável, mas que um ou outro setor da população, né, acostumado com o Estado mamãe, com infinitas tetas, tende a apoiar, Estevão. Hélio, vamos ao nosso último tema aqui do quadro de hoje. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, aproveitou a reunião ministerial desta semana para cobrar diretamente o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira. Durante a apresentação de balanço da gestão, Rui Costa questionou se o povo sabe das entregas realizadas pelo governo em uma clara crítica à estratégia de comunicação adotada pela SECOM. A cobrança pública evidenciou tensões entre duas figuras importantes da administração federal. Para você, então, faltando apenas alguns meses, 6 meses para as eleições presidenciais, o ministro Rui Costa erra ou acerta ao questionar a comunicação do governo? Estevão, o problema do governo Lula não é a comunicação. O problema é achar sempre que o problema é a comunicação. Porque as pessoas conhecem bem o Lula, conhecem bem as ideias e os métodos dele. Tanto que uma pesquisa de ontem mostrou que os principais motivos da rejeição do Lula são 3. Corrupção, disparado em primeiro lugar, visão estatista e autoritarismo. Então, o que o governo não tem conseguido mais é seguir embromando o povo. Acho que foi isso que o Rui Costa, no fundo, quis dizer. Mas não tem dúvida que, por ser um governo de ideias antigas, ideias vencidas, né, o tal do Lada russo velho, o governo Lula e até a esquerda em geral apanham de goleada da direita nas redes sociais, apanham nessas novas tecnologias da comunicação. Isso é também um sintoma da total falta de sintonia entre o PT e o brasileiro. O brasileiro usa as redes sociais para quase tudo. E aí o PT e o Lula querem o quê? Querem censurar as redes sociais. É sintomático, né? A chegada do marqueteiro Sidônio foi, na verdade, uma tentativa meio desesperada de governo equilibrar esse jogo, mas obviamente não deu certo, porque por mais que o Sidônio organizasse todo dia evento com claque para o Lula fazer discurso transmitido, para ser aplaudido e tal, as pesquisas mostram o Lula cada vez mais perto da aposentadoria. A tal homenagem no Carnaval, por sinal, foi um tremendo tiro no pé. Ninguém mais se lembra daquele samba triste lá. Enquanto isso,
vão aumentando os lapsos do Lula. Recentemente ele chamou a Janja de Marisa, chamou a Dilma de Irma Passoni, fez a alusão indevida sobre se comer cachorro na China. É uma série de pequenas confusões que mostram que o Lula, grande comunicador, já não é nem de perto o que ele já foi um dia. Esse governo, Estevão, é ruim em economia, é ruim em política externa, é ruim em segurança pública e teve o grande roubo do INSS, com blindagem do filho do Lula, com blindagem do irmão do Lula. Então essa bronca pública do Rui Costa no Sidônio é aquele caso clássico do sujeito que quer transferir a responsabilidade para o outro. Psicanálise é bom para isso, Estevão. Hélio Beltrão, obrigado pela participação aqui hoje. Um ótimo feriado para você. Para você também, Estevão. E seguindo aqui com o nosso Liberdade de Opinião, relembramos os nossos temas desta quinta-feira. A indicação de Jorge Messias ao STF, a crise pelo preço dos combustíveis e os conflitos internos no governo federal há poucos meses da eleição. Conosco agora, Alessandro Soares. Um bom dia para você, Alessandro. Seja bem-vindo. Bom dia, Estevão. Bom dia a todos. Alessandro, começando aqui com o nosso primeiro tema, a indicação de Jorge Messias ao STF foi oficializada pelo Planalto ao Senado. A expectativa agora é para a data da sabatina do atual advogado-geral da União. Essa escolha foi anunciada por Lula em novembro do ano passado, mas confirmada mesmo somente agora. Com o envio oficial de sua indicação, Messias deve, então, retomar e intensificar as reuniões com senadores em busca de apoio. Alessandro, para você, depois de 4 meses, Messias deve ser aprovado ao STF? Estevão, veja, se o nome é enviado pelo presidente, significa que já existe, naturalmente, já articulações políticas sendo realizadas com relação aos senadores para aprovação do nome. Qual é o problema que nós temos hoje? Nós temos um problema que é o voto secreto, o medo de traições. Com certeza o Planalto já tem os cálculos matemáticos dos apoios, etc., das incógnitas e dos medos que eles podem ter. Mas, de todo modo, é o último ano de governo, você tem um processo eleitoral nesse exato momento, você não sabe o que vai ser o ano que vem, e a única saída que você tem, já adiantando o nome de um indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal, é você enviar esse nome ao Congresso Nacional, no caso ao Senado Federal. Quando nós olhamos as qualificações do Messias, do Jorge Messias, para ocupar o cargo, não há dúvida nenhuma, não há nenhum problema com relação à qualificação, não existiria nenhum tipo de argumento de ordem técnica para bloquear essa indicação, essa escolha do presidente Lula. Mas o fato é que cabe ao Senado Federal a escolha, ou melhor, a aprovação para então haver a nomeação do Messias, e isso vai depender então de articulação política. Quando nós falamos de nomeação para ministro do Supremo Tribunal Federal, embora nós estejamos fazendo referência a um órgão do Poder Judiciário, de cúpula do Poder Judiciário, nós precisamos lembrar que ele não é um órgão de cúpula normal ou usual. Aqui não é uma questão só de ser aprovado em concurso público, mas há elementos de ordem política que são muito importantes. E aí entra em cena a articulação política junto aos senadores para que o nome seja aprovado. E é isso que, naturalmente, o próprio Jorge Messias está fazendo nesse exato momento e que o governo está fazendo nesse exato momento. No passado já ocorreu, veja, quando nós olhamos historicamente as nomeações para ministro do Supremo Tribunal Federal, lá na origem praticamente do Supremo Tribunal Federal, já ocorreram derrubadas de nomes indicados por presidente da República. No caso, foi pelo Floriano Peixoto. Lá em 1894, nós tivemos 5 nomes que foram derrubados, lembrando que 2 ou 3 nomes não eram nem mesmo juristas, sendo que a Constituição naquela época dizia que bastava ter notável saber para ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, o que levou muita gente a acreditar que notável saber significava qualquer tipo de saber e não necessariamente saber jurídico. Isso acarretou a derrubada desses nomes,
o veto a esses nomes que foram indicados naquela época. Então, desde aquela época, nunca houve uma derrubada. Se isso acontecer agora, Estevão, significa que houve uma grande traição. E a gente sabe o que aconteceu lá no impeachment da Dilma Rousseff. Teve muita traição no plenário, lembrando e reafirmando que o voto é secreto, e aí está o grande receio do governo com relação a essa nomeação. Alessandro, vamos ao nosso segundo tema de hoje, porque nessa semana pelo menos 20 estados sinalizaram que vão aderir ao plano de subsídio ao diesel proposto pelo governo federal. Essa medida divide a subvenção de R$ 1,20 ao diesel entre a União e os estados, 60 centavos para cada. O acordo vem depois de semanas de negociações, enquanto o preço dos combustíveis continua subindo em meio ao conflito no Oriente Médio. Alessandro, com esse resultado, podemos dizer que o governo venceu a queda de braço com os estados? Estevão, nós temos hoje no Brasil, a partir da Constituição de 88, um federalismo cooperativo. O que significa dizer, veja, a União não manda, não comanda de cima para baixo as esferas federativas, e as esferas federativas, os estados, os municípios, têm autonomia para a tomada de decisões políticas. E aí, nesse cenário, é sempre muito difícil você, às vezes, fazer uma coordenação política. Você precisa de uma colaboração, uma cooperação entre os entes federados para que a política pública saia do papel. E nesse cenário que nós estamos vivendo agora, com relação ao diesel, com relação ao petróleo, nós temos uma situação de emergência. E aí tudo cria uma grande dificuldade. Então nós vamos ter um federalismo cooperativo, nós vamos ter uma situação de emergência com relação aos preços do petróleo e nós vamos ter um ano eleitoral. Somando tudo isso, o que nós temos é a necessidade de diálogo entre as instituições, entre estados, município e União, para tentar solucionar problemas de ordem interna de política pública. O que o governo tentou fazer foi colocar na mesa uma discussão importante. Isso levou naturalmente os estados a pensarem bastante que tipo de resposta dar ao governo. E aí, se você pensar simplesmente sob o ponto de vista do ataque político, você poderia imaginar que, olha, o melhor é deixar o governo segurar essa bomba política, esse rojão político, e vamos ficar olhando de longe, até porque esse preço, a questão do preço do petróleo e do diesel vai atingir em cheio o governo de alguma forma, e isso pode me beneficiar com relação ao processo eleitoral. Seria uma espécie de pensamento muito mesquinho, Estevão, com relação às políticas públicas e com relação à Constituição de 88. Mas veja, as coisas não são tão simples assim. Se isso ocorre nesse exato momento e alguns estados adentram ao pacto proposto pelo governo federal, isso vai dar também ao governo um conjunto de discursos para dizer, olha só, o sujeito diz que pensa no país, diz que, inclusive, muitos deles dizem que são patriotas, mas na hora do vamos ver, na hora de pensar na população brasileira, porque o preço, no fim das contas, quem paga na bomba de gasolina, ou quem paga em produtos ou em mercadorias, é a população que vai pagar esse preço. Mas aí esse cara, essas pessoas, esses governos que falam em defesa nacional, em defesa do país, em última análise, defendem somente os seus próprios interesses. Acho que o medo também com relação a isso fez com que muitos políticos que às vezes tinham de início críticas ao governo e até tinham interesse numa deterioração e num desgaste maior do governo, adentrasse e fizesse já um diálogo, vamos dizer assim, mais republicano com relação ao diesel e com relação a esse pacto proposto pelo governo federal. Estevão. Alessandro, vamos ao nosso terceiro e último tema, porque nessa semana nós assistimos à última reunião ministerial do governo, que teve o anúncio de muitas trocas com a saída de ministros para disputar as eleições. Só que, além disso, também teve polêmica. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, cobrou o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Sidônio Palmeira, a respeito do conhecimento das pessoas sobre as entregas realizadas pelo governo. Isso tudo faltando apenas 6 meses para as eleições. Nesse cenário, Alessandro, o ministro Rui Costa erra ou acerta ao criticar a comunicação do Palácio do Planalto? Eu não sei se é a forma mais adequada você fazer uma cobrança em público, numa discussão que deveria ser naturalmente interna com relação ao governo. De todo modo, a verbalização do ministro Rui Costa
ela diz respeito muito àquilo que nós já temos discutido ao longo do tempo com relação ao governo Lula, a questão da comunicação. Há falhas na comunicação? Provavelmente sim. Nós podemos indicar falhas na comunicação. Significa que é a falha na comunicação que está gerando ruídos ou problemas até com relação a pesquisas de intenção de voto, pesquisas políticas, rejeição de governo? Provavelmente sim, mas não só isso. Nós temos, naturalmente, aqui nós temos um cenário muito complexo e que não é somente a comunicação que gera esse problema. Quando nós olhamos os números do governo, quando nós olhamos os dados no papel sobre as políticas públicas, sobre a economia, sobre o pleno emprego que nós estamos vivenciando nesse momento, sobre o crescimento econômico que contrariou muito o mercado, a gente imagina que a população deve estar até mais feliz. Afinal, o governo está conseguindo resultados que normalmente, ou aquilo que foi previsto pelo mercado, não aconteceria. Então, seria um elemento positivo. O que o governo gostaria? Que isso fosse uma espécie de corrente imediata. Eu faço uma política pública, os números são bons, eu tenho um sentimento da população positivo e imediatamente ela conecta isso com o governo. Mas o cenário não é esse. Nós temos um cenário de acirramento político. Nós temos um cenário de polarização altamente ideologizado e que em uma das pontas dessa polarização nós temos a extrema-direita e nós temos redes sociais e nós temos um cenário também econômico extremamente complexo, onde você tem os preços ao longo do tempo pressionando muito a questão inflacionária, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E tudo isso, ao mesmo tempo, faz com que essa corrente, essa ideia de que seria imediata a conexão do resultado de uma política pública na minha vida com relação a uma atuação, uma atividade governamental, ela não ocorre de maneira natural. O que significa que talvez nós tenhamos também aí não só um problema de comunicação, e sempre existe um problema de comunicação, mas também um problema de enfrentamento ideológico. E eu acho que aí a comunicação não resolve por si só. Ela é um elemento de combate ideológico para mostrar que existe política pública, que existe Estado, que existe políticas que são realizadas e que, de alguma forma, influencia a vida do cidadão, mas é preciso mostrar para esse cidadão que existe uma linhagem, uma clivagem política nessa direção e que não é qualquer partido político ou qualquer político que defende essas clivagens de desenvolvimento interno do nosso país. Estevão. Alessandro, muito obrigado aqui pela participação nesta quinta-feira no quadro. Um ótimo final de semana e um bom feriado para você. Ótimo final de semana. Até semana que vem, Estevão. Um abraço. Até. Lembramos aqui que a opinião dos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil.